em Mateus capítulo 25, você sabe que Mateus 25 é o sétimo selo. Porque Jesus fala dos 6 selos em Mateus 24, e quando ele entra no sétimo selo, ele fala em parábolas, e depois que ele conta as parábolas, ele entra nesse assunto que nós vamos entrar aqui. Então está relacionado ao sétimo selo, não é? Diz assim, no verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Aqui é o tempo da sentença. Aqui é o tempo do juízo final. Aqui é o tempo do juízo final. Então há uma separação entre dois grupos de pessoas aqui. Não é isso que eu vou falar nessa noite, mas nós sabemos que tem dois grupos. Uns vão entrar para a vida eterna, e outros vão entrar para a perdição, para o lago de fogo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me. Não é? Estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Uma grande pergunta, irmãos. Como é que isso aconteceu e eles não perceberam? Veja, esse é o ênfase da nossa lição. Como é que isso aconteceu e eles não perceberam? Algo foi feito e eles não viram que foi feito. Uma obra aconteceu e eles não perceberam o que aconteceu. E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Olha que coisa interessante no verso 40, porque diz assim, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, não dos maiores irmãos, tipo profeta, não é tipo William Brana, não é tipo Paulo. Ele está falando quando fizesse a um dos pequeninos. É aqueles que não aparecem em lugar nenhum. Aqueles que tá lá, oculto lá, né? Misterioso, nem aparece no quadro, mas estão lá. A mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando que te vimos com fome? Mesma coisa. Algo aconteceu, ou deixou de acontecer, e eles nem perceberam. Ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. No verso 40, ele disse, quando a um desses pequeninos fizestes. Mas no verso 45 ele diz, quando a um desses pequeninos não o fizestes. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então há dois mundos para o qual aqueles que vivem neste presente mundo podem ir. Hebreus capítulo 11, verso 3, a Bíblia diz que Deus criou os mundos. Não tem um mundo só. Tem o mundo dos salvos, tem o mundo dos perdidos e tem o mundo dos viventes, que é onde você toma a tua decisão para que mundo você quer viver depois. Perguntaram para o irmão Branham em perguntas e respostas em 1959, existe mais de um mundo, irmão Branham? Sim, existe os mundos dos mundos. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz que Deus criou os mundos. Então esses mundos são tão reais quanto este mundo que nós estamos vivendo aqui. Não é o nosso assunto, mas nós sabemos que o destino eterno desses dois grupos é um desses dois mundos, os quais eles serão enviados, serão lançados, não é? Ou para o reino de meu Pai, ou para o tormento eterno. Mas é muito importante notar que nenhum desses dois grupos perceberam, amados. Não houve uma percepção, não houve uma consciência de que aquilo estava sendo feito para o próprio Deus. Na mensagem Paradoxo de 1961, o profeta conta uma história, e eu acho muito
importante para nós. E que o Espírito Santo nos ajude a nós colocarmos nosso dedo na consciência nesta noite. Porque eu quero mostrar algo, a condição da noiva, irmão. Sabe por quê? Sabe por que, que as coisas não estão acontecendo no nosso meio mais? Sabe por que, que as coisas não estão acontecendo ainda? Por causa da condição atual da noiva. Por causa da condição atual da noiva, por causa da visível precariedade do povo de Deus, por causa da aparente falência múltipla, não é? Quer dizer, nós olhamos para todos os lados e nós vemos problemas. Nós olhamos para todos os cantos e nós vemos adversidades, nós vemos problemas sérios, problemas de família, problemas ministeriais, problemas de igreja, nós vemos problemas de todas as sortes, de todos os tipos. E isso causa com que você faça um pré-julgamento, por causa da condição da pessoa naquele exato momento. Mas é o que nós vamos ver nesta noite, que nós nunca devemos fazer um julgamento a uma pessoa, a um indivíduo, a uma igreja, por causa da condição daquela igreja. Muitas vezes, a condição atual de uma pessoa, de um indivíduo, de uma igreja, é justamente a prova de que Deus está trabalhando na purificação, na limpeza e no aperfeiçoamento daquela pessoa. Mas isso, para a razão humana, lhe dá o sentimento de que aquilo ali está falido, que aquilo está reprovado, de que aquilo não presta, que aquilo deve ser jogado para fora, e é onde nós entramos em grande problema com Deus pelo nosso pobre julgamento. E o que nós estamos vendo hoje, amados, é cada vez mais, e nós somos culpados disso, cada um de nós, eu acredito que eu sou culpado disso, é nós passarmos um julgamento em alguém por causa da condição que aquela pessoa se encontra, por causa da condição que aquela igreja se encontra, aquele ministério, aquele pastor, aquele ministro, e aí nós cometemos o nosso erro. Veja, irmãos, que Deus não trabalha, o reino de Deus não vem de forma aparente, a Bíblia diz. Ele não vem de forma aparente. Quando Deus está em evidência, ele nunca está de forma aparente. Ele demonstrou isso para nós. Ele veio no estábulo. Por que nascer no estábulo? Na hora de ele entrar em Jerusalém, a capital, o rei de Jerusalém, ele pega e entra num jumento, em cima de um jumento. Um jumento branco. Diz a história que era um jumento branco. Ele nunca vem de maneira aparente. E isso faz com que os homens julguem, passem a sua sentença sobre nós erroneamente, porque não tem aparência. Olha, não, mas se fosse de Deus, aí não estava essa pobreza, não seria essa falência, não seria essa miséria. E olha, irmãos, nem sempre miséria, pobreza e adversidade é sinal de que alguém está em pecado ou de que alguém não está seguindo os preceitos de Deus. Nem sempre. Negativo. Nós vamos entrar nessa noite aqui, nós vamos ver justamente o que está acontecendo. O profeta conta essa história, muito bonita essa história, maravilhosa. Olha, aqui há um tempo atrás, um ministro amigo, ele disse, eu acabei de ouvir isso ser contado. Contaram recentemente para mim, e eu acredito nisso, disse o profeta. Eu acredito nessa história. Vamos ouvir a história. Numa tarde quente lá em Geórgia, ele estava visitando um farmacêutico, e o velho farmacêutico era um velho e fino irmão cristão, cheio do Espírito de Deus. E ele disse, entre e tome um assento e vamos tomar uma Coca-Cola. E eles estavam sentados lá tomando a Coca-Cola deles, e ele disse, eu quero te contar algo e você talvez não vai crer no que eu vou te contar. Ele disse, bem, deixe-me ouvir primeiro, disse o ministro. Ele disse, eu sempre tentei fazer o meu melhor para Deus. E ele era um diácono numa igreja, este homem que estava ouvindo a história. E ele disse, eu sempre tentei viver à altura de meu chamado e fazer aquilo que é correto. E ele disse, eu nunca enganei ninguém, eu sempre tenho testificado para meu Senhor, onde quer que eu vá. E ele disse, eu tenho, para com os meus remédios aqui, ele disse, eu tenho tentado ter em estoque os remédios da mais alta qualidade que pudessem ser comprados. Esse é um crente para mim, irmão. Esse é um crente verdadeiro para mim. Ele sempre quer o melhor. Ele sempre procura o melhor. Mesmo no emprego dele, ele quer o melhor. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou vender o melhor produto que eu conseguir comprar para vender para os meus clientes. Essa é a natureza de Cristo. É onde muitos de nós cometemos nossas falhas. Vendendo produtos que sabe que não presta, sabe que são produtos muitas vezes até vencidos, nós que somos comerciantes, e por aí vai. Não é? Por aí vai.
Eu nunca cobrei a mais de ninguém. Olha, irmão. Eu tenho tentado fazer tudo que era certo, sabia fazer para servir ao Senhor. Ele disse, eu vou te contar o que aconteceu. Ele disse, meu filho que está estudando para ser um farmacêutico também, para me seguir, ele estava em frente do prédio aqui um dia, na frente da farmácia. Foi durante o tempo da crise de 1929. Ele disse, uma pequena senhora entrou pela porta e dava para ver qual era o seu problema, porque ela estava prestes a ser mãe, e o marido dela, e ambos eles, muito mal vestidos, e eles entregaram a prescrição para meu filho e disseram para aviar. Aviar é preparar ou manipular o medicamento. Pois a mulher estava em necessidade dessa determinada coisa que o médico havia prescrevido para ela. E ele disse, isto vai te custar tanto e tal medicamento vai te custar tanto e tanto. E quando que o que estava para ser pai perguntou, quanto vai custar? Ele respondeu, tanto e tanto. Vai custar tanto e tanto. Ele disse, Senhor, eu não vou ser capaz de conseguir esta prescrição suprida ou manipulada. Ele disse, porque eu não tenho dinheiro nenhum. Ele disse, meu filho, ele disse, desça direto aqui, o filho desse homem cristão. Meu filho, desça direto aqui na rua, apenas meio quarteirão, um quarteirão, vire à esquerda, e você verá um lugar onde eles têm a casa de caridade. Você vai lá até o município que está atendendo lá, né? E eles talvez vão te dar o dinheiro para fazer o pedido, que eles vão pagar por esta prescrição. Porque a senhora precisa ter a medicina imediatamente. E eu disse, ele saiu do lugar e começou e disse que ele estava ouvindo o filho dele conversar lá com esse casal que chegou. E algo lhe disse, não faça isso. A mulher precisa disso. Ele disse que aconteceu dele pensar, mas aquela fila grande de pessoas lá é difícil para um homem saudável ficar na fila, nem pensar então a mãe naquela condição. Ele disse, eu disse para meu filho, vá chamar eles, diga para voltarem. E ele disse, e eu corri até a porta e disse, voltem. E eles voltaram. E eu disse para o meu filho, prepara isso aí, não vou cobrar. Eu disse, meu filho me deu a prescrição e eu fui lá e manipulei ela e preparei da melhor maneira que eu sabia e a trouxe e dei à senhora e disse a ela que não haveria cobrança por aquilo. Estava tudo bem porque ela estava em grande necessidade daquilo e eu iria me virar sem o dinheiro daquele medicamento. Então ele disse, eu comecei a depositar o medicamento na mão dela e quando eu fiz, eu olhei para a mão dela e a mão dela tinha uma ferida. E eu olhei para cima, para o rosto, e eu estava colocando o medicamento na mão de Jesus. E ele disse, eu aprendi então o que significa nas Escrituras, em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses pequeninos, Mateus 25:40, né? Ele perguntou, você acredita nisso? Este homem me perguntou. Ora, claro que eu acredito nisso, disse o profeta. Claro que eu acredito nisso. Agora, veja, amados. Veja, o profeta disse, eu acredito que isso aconteceu. Eu acredito que isso seja real. O homem fez aquele trabalho e quando ele olhou, ele não estava fazendo para aquela mulher. Ele estava fazendo para o próprio Jesus, porque é uma escritura. É uma escritura, não é? E o grande Saint Martin, da cidade de Tours, na França, quando ele, sendo um soldado, estava numa noite descendo por uma rua fria e escura, e nesta fria e escura rua estava estendido na rua um morador de rua congelando. Seu sangue estava congelando em suas veias, e Martin, embora não fosse cristão, e qualquer um que tenha lido a história da Bíblia já ouviu falar de São Martim. A historiadora recentemente estava tentando achar a ficha do livro dele na biblioteca, que eu escolhi como sendo o da terceira era da igreja, São Martim, porque ele tinha sinais seguindo. E São Martim olhou para baixo, e isso antes dele ser crente. Ele era um soldado, ele estava... Eu quero que você preste atenção, olha, muita gente é salvo ouvindo um sermão, não é? Muita gente é salvo ouvindo um sermão. Você quer saber como São Martim foi salvo e foi convertido a Cristo? Sabe como que ele foi convertido a Cristo? Ele não era crente, ele era um soldado e ele estava descendo a rua numa noite fria. E ele viu esse morador de rua, não é? Jogado lá, estendido no chão, congelando no frio. E ele era um soldado, lá estava este velho homem deitado, estendido na rua, congelando. Ele olhou e ele tinha um casaco. E sem o casaco, aquele
aquele homem de rua congelaria? Ele pegou sua faca, cortou o casaco no meio, enrolou o morador de rua nele, e ele próprio se enrolou na outra metade e saiu caminhando, porque ele também ia congelar. Naquela noite, quando ele entrou no seu cômodo e havia se assentado, ele ouviu alguém entrar no cômodo. Ele olhou, lá estava Jesus com aquela metade do casaco enrolado nele. Aquele foi o seu chamado para o ministério. Entendeu? Você quer chamar as pessoas para o ministério? Você quer chamar as pessoas para Cristo? Não é só pregação, irmãos. É ação. É ação. E ele se tornou um santo, e ele falava em línguas, e sua escola foi treinada, e ele treinava as pessoas corretamente com a palavra de Deus, e ele não se importava com o que a primeira igreja de Roma, ou quem quer que fosse, falasse, e ele permaneceu bem com a palavra de Deus, e ele lhes ensinou, falando em línguas, impondo as mãos sobre os doentes, e eles ressuscitaram os mortos, e eles expulsaram demônios. Um homem amigo dele havia sido morto, e ele foi e se deitou, e deitou seu corpo sobre ele, que ele havia pedido se podia ver o seu amigo por alguns minutos, lá dentro da sala. Deixa eu entrar lá e ver ele por alguns minutos, já que vocês vão enterrar ele. E ele e seu amigo saíram caminhando juntos lá de dentro do cômodo. O profeta disse um paradoxo. O que é isso aí que nós estamos vendo? Irmão, a pregação só da palavra, falar sobre a palavra aberta, pregar sobre a palavra aberta, não vai resolver muita coisa, não. O que nós temos que ver é a vida dessa palavra aberta em ação nos crentes. Em ação em todo o corpo. É isso que nós temos que ver. É esse Deus em ação. Agora, vamos entrar no nosso tema aqui, realmente da maneira que nós temos que entrar, não é? Então nós estamos vendo que... Mas as pessoas não reconhecem. Elas não reconhecem.